É isso, amigo Fagner do canal Meu Tricolor, tá de volta nessa tarde de segunda-feira, dia 24, para poder a gente abordar com vocês aqui um assunto que, claro que é muito importante para o nosso Fluminense. Já podemos começar a pensar em possibilidades de retornos, jogadores emprestados para 2026 reforçarem o nosso elenco. E um desses nomes vem ganhando destaque e eu quero trazer esse nome aqui para vocês aqui, beleza? Vamos falar também sobre John Arias. A fase é tenebrosa. Eu diria que ela pode vir a beirar a ser uma fase insustentável. Eu vou te mostrar aqui o que aconteceu nesse final de semana com o John Arias lá na Premier League. E claro, a gente vai falar aqui sobre a crise do Vasco com o Fernando Diniz, o que isso é um ponto muito positivo para o nosso Fluminense visando a semifinal da Copa do Brasil. E o Vasco pode ser rebaixado desse Campeonato Brasileiro. Eu vou te mostrar tudo aqui. Depois da vinheta, não sai daí não. Vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos novamente de volta nessa segunda-feira, né? Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. É sempre muito maneiro poder estar diante da presença de todos vocês. A semana vai ser cheia aqui no canal Meu Tricolor, graças a Deus. A gente vai conseguir produzir bastante trabalho, bastante conteúdo e, claro, eu conto muito com o carinho da tua presença. Deixa o teu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, comenta sempre, deixa aí a tua participação. E se vocês puderem, aperta o botão de hypar e também compartilha nas suas redes sociais. Show de bola? Sem muita enrolação, primeiro assunto desse vídeo. O nosso Fluminense está numa reta final de temporada. Se eu não estou enganado, a gente, no próximo jogo contra o São Paulo, a gente vai fazer, parece que o nosso jogo de número 75 na temporada, meu irmão. A gente que não é profissional do futebol, a gente não é atleta, né? É muito jogo, cara. E não tem como. Um ano muito completo, um ano muito, sabe, cheio, calendário pesado, que é o futebol brasileiro. A gente tem que aprender, até para poder a gente ficar, sabe, com mais qualidade na nossa informação e dizer que é importante que se poupe em alguns determinados momentos, porque senão, meu irmão, não tem perna que aguente 75 jogos. E vai passar mais, hein? Vai passar de 75 jogos, vai beirar aí quase 80 jogos do Fluminense nessa temporada. Então, a gente tem um assunto muito importante para poder abordar com todos vocês. E que assunto é esse? Reforços para o Fluminense na temporada 2026, uma vez que estaremos de volta na Libertadores. Ganhando o São Paulo na quinta-feira agora, a gente carimba a nossa volta na Libertadores. Um empate já carimba, mas eu quero a vitória e creio que você também quer a vitória. Na Libertadores do ano que vem a gente já carimba a nossa vaga. E ontem, um time do Pará, o Remo, subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. E por que eu tô falando do Remo? Porque tem um zagueiro nosso da base do Fluminense chamado Kaique Almeida. É esse cara aqui, ó. Kaique Almeida. O Fluminense emprestou ele, tá? Uma história meio que complicada. O moleque é formado na base do Xerém, é vendido de uma forma muito estranha pro Watford da Premier League da Inglaterra. E aí ele volta pro Fluminense nesse ano e o Fluminense empresta ele pro Remo. E lá no Remo faz 15 jogos, não fez gol, mas deu uma assistência e sobe com o Remo para a primeira divisão. Só que o contrato dele acabou com o Remo. É até o final da temporada, né? Como a temporada acabou para eles ontem, no domingo, com o acesso do Remo, o Kaique Almeida está de volta para o Fluminense. E aí eu quero abordar aqui um primeiro tópico, tá? É um jogador canhoto, zagueiro, 1,86 m, que na minha opinião merece ter uma oportunidade no elenco do Fluminense. A Fagner, a gente tem o Freitas, com todo respeito. Eu testaria o Kaique Almeida. Testaria. 20 anos, a gente está falando de um jovem promessa, futuro. O cara tem vigor físico. O cara sabe dar um passe. O cara tem inteligência, tem estatura, é bom na jogada aérea. Então,
a gente espera que o Fluminense possa abrir oportunidade para um moleque da base, Kaique Almeida, tá? Tem outro garoto também, que é o Luan Freitas, está emprestado, não sei se era pro Paysandu, que o Paysandu caiu para a Série C. Vai voltar para o Fluminense também. Não sei se o Fluminense pode dar oportunidade para esses jogadores, mas eu gostaria muito de ver a oportunidade, pelo menos para o Kaique Almeida, porque é um zagueiro canhoto e de estatura. Então eu gostaria muito que o Fluminense pudesse, sabe, dar oportunidade para o moleque da base, para que ele possa mostrar que tem talento, que tem futuro e que pode somar e agregar no nosso tricolor. Queria muito a tua opinião. O que você acha de uma oportunidade para Kaique Almeida, zagueiro da base do Fluminense de Xerém, né, que subiu com o Remo, ter oportunidade no ano que vem? Deixa aí nos teus comentários, tá? Para mim, com certeza, eu daria chance pro Kaique Almeida. Queria estar te falando agora a respeito de, cara, John Arias. O quanto que o John Arias, ele esportivamente, tá? Não tô falando de família, da vida do Arias, nada. Eu tô falando esportivamente. O Arias, ele tá passando por uma situação muito complicada, muito difícil. E quero dizer pra vocês aqui uma coisa. Vai ser muito, sabe, surpreendente se o Wolverhampton ele se livrar da Série B da Premier League nessa temporada 25-26, porque lá é assim que funciona. Por que, Fagner? Porque no sábado, olha quanto que aconteceu. Wolverhampton em casa enfrentando o Crystal Palace. Olha aqui, 2-0 Crystal Palace. Você quer mais detalhes? John Arias, com o novo treinador do Wolverhampton, Vitor Pereira, foi demitido. John Arias começa no banco. No segundo tempo, o treinador coloca ele aos 75 minutos de jogo. Ou seja, 45, 55, 65, 75. Coloca John Arias faltando 15 minutos de jogo. Olha a situação do John Arias. Titular absoluto, ídolo do nosso Fluminense. Vai para uma liga que ele tinha um sonho, tudo bem. Mas jogar 15 minutos. E detalhe, o John Arias estava 2-0 pro Crystal Palace. O John Arias teve uma chance de diminuir o placar e perdeu um gol inacreditavelmente. Eu vou tentar colocar esse gol aqui para vocês. Olha aí. Eu falei de colocar o gol, mas na verdade esse lance, né? Cara, que situação que tá passando o John Arias. E aí, a informação que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Por que você tá falando isso, Fagner? Ele não vai voltar pro Fluminense. Eu sei que a situação é um pouco complicada nesse momento agora. Até porque já saíram notícias do Wolverhampton que não pretende negociar John Arias na janela de janeiro agora. Que no mínimo ele vai ficar até o final da temporada. Beleza. Isso é o que eles estão falando lá. Mas, meu amigo, eu acho que tudo pode acontecer. Próximo jogo do Wolverhampton, próximo jogo, é contra o Aston Villa, quarto colocado na Premier League. Aonde é o jogo? Na casa do Aston Villa. Gente, pode ganhar o Wolverhampton? Pode, mas a tendência é de derrota. Depois, ele joga em casa ou fora, agora eu não estou ligado, contra o Nottingham Forest. Acho que é fora, contra o Nottingham Forest. E aí, depois pega em casa o Manchester United. Meu irmão, quer ver a tabela? Como é que tá? Só para você ter uma ideia, olha a tabela da Premier League. Cadê o Wolverhampton? Aí, ó, 20º. Não tem uma vitória. Só tem 2 pontos. De quê? 2 empates. Meu irmão, vou falar pra vocês, como eu já vim falando, praticamente rebaixado. Se não mudar, o time tá apático, o time tá estranho, entendeu? Se não mudar, logo, já era, é Série B, é Championship o ano que vem. E aí a gente vê que a escolha do John Arias, ela foi uma escolha muito errada. Eu tava até vendo uma entrevista com o Fred Caldeira, um grande tricolor, que é um camarada que
me espelho muito nele, na maneira como ele conduz os seus vídeos, a sua comunicação. E o Fred Caldeira foi muito honesto. O Fred Caldeira, que cobre o futebol inglês, você sabe disso, disse o seguinte: o John Arias escolheu o time errado para jogar na Premier League. E tá aí na cara, né? Escolheu mesmo. Escolheu o time errado. E aí, meus amigos, eu não sei não, mas vou ficar acompanhando para sempre deixar vocês muito bem atualizados. Fagner, você gostaria do John Arias de volta? É claro que sim, pô. Aqui o cara se encontrou, aqui o cara foi feliz, aqui o cara virou ídolo do nosso Fluminense. Então aqui no futebol brasileiro, ele sabe jogar. É muito acima da média. Lá ele tá tendo muita dificuldade. A adaptação lá tá sendo muito difícil. Então, tomara que lá na frente, não tão distante, John Arias possa conversar com seu empresário, conversar com o Wolverhampton e falar: me negocia aí para me voltar ao Brasil e eu quero voltar ao Fluminense. Tomara que isso aconteça. Claro que eu sei que outros clubes vão investir pesado para tentar tirar John Arias do Fluminense. Mas vamos ver o que o Fluminense consegue fazer para tentar repatriar John Arias. Tomara que já seja em janeiro. Tomara. Se não for, que seja no meio do ano que vem, ok? Gente, pra gente finalizar esse vídeo, eu quero falar de Fernando Diniz e Vasco da Gama. Fagner, por quê? Porque eles são os próximos adversários nossos na semifinal da Copa do Brasil. São 2 jogos, dia 11 e dia 14 de dezembro, tá? Depois do Campeonato Brasileiro, a gente vai se encontrar. 2 jogos no Maracanã. E o porquê que eu tô falando nisso agora? Porque o Vasco tá numa crise danada. Perdeu ontem pro Bahia e chegou à 5ª derrota consecutiva. Estão numa ladeira abaixo. Vou colocar para vocês aqui agora a tabela da parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada. O Vasco tá com 42 pontos e tem mais 3 jogos para fazer. O Vasco hoje pode ser ultrapassado pelo Inter, caso o Inter vença o Santos, e pode ser ultrapassado pelo Ceará, caso o Ceará vença o Mirassol. E aí o Vasco fica pertinho da zona do rebaixamento. E aí, meus amigos, os próximos adversários do Vasco da Gama é pedreira. É pedreira. O Vasco tem o Inter em São Januário. Pode ganhar? Pode, mas também pode perder. Depois o Vasco vai pegar o Fortaleza. Fortaleza brigando para poder se permanecer na Série A. E parece que tem um outro jogo agora que me falhou a memória, do Vasco da Gama. Acho que é contra o Mirassol. Isso aí, Mirassol, dentro de São Januário. Meus amigos, se o Vasco engatar mais 3 jogos com derrota, sei não, hein? Eu acho que o Vasco pode cair para a Série B ainda desse ano. Porque a gente está vendo aí o Vitória reagindo, o Fortaleza reagindo, a gente está vendo o próprio Santos, que está tentando de tudo para poder permanecer na primeira divisão. Então, o Vasco precisa, né, tomara que não abra o olho. E quando ele vem enfrentar a gente lá na semifinal da Copa do Brasil, que eles venham todo destroçado, todo arrebentado, e a gente possa, sabe, estar em alta. E aí, quem sabe até mesmo o Diniz já está balançando no cargo lá, deve ser demitido. Próxima derrota contra o Internacional, eu acredito que o Vasco já não aguenta mais. A torcida já está pedindo a demissão dele lá. Então, vamos acompanhar de perto para sempre deixar todos vocês aqui do canal Meu Tricolor muito bem informados. Mas queria te ouvir. Qual é a sua opinião sobre esses assuntos que eu trouxe aqui no canal? Zagueiro Kaique Almeida, da base do Fluminense, voltando para 2026. É uma boa opção para você? John Arias, nessa queda, pode voltar ao Fluminense em janeiro ou em junho? O que você pensa a respeito? Você é a favor da volta do John Arias? E o Vasco da Gama pode ser rebaixado e a gente pegar eles numa crise danada. Beleza pura? Queria te agradecer por mais um conteúdo. Vou tentar voltar ainda hoje, no início da noite dessa segunda-feira, para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube, claro que com assuntos novos e diferentes. Tamo junto, grande abraço, saudações tricolor.